Vamos ler esse texto, ele é bem conhecido dessa carta, com certeza você já ouviu, e é nesse trecho, do verso 1 ao verso 6, que nós vamos meditar nesta noite para a glória de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. E aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez? Senhor, diante da Tua palavra nós estamos e Te pedimos que possamos aprender a partir dela, que o Senhor confronte o nosso coração, que possamos realmente, Senhor, viver a maneira como a Escritura nos ordena e que possamos nessa noite tirar várias aplicações, lições práticas para a nossa vida e que isso realmente se desdobre numa publicidade da nossa vida que já foi baseada anteriormente numa transformação interna do nosso coração. É isso que nós te pedimos, no nome santo de Jesus, e todos dizem amém. A nossa série de mensagens, ela se denomina Uma Mensagem para os Filhos da Luz. E, realmente, na semana passada, o texto, no final do capítulo 1, fazia afirmações de que Deus é luz. E por isso nós devemos, como filhos desse Deus, seguir esse caminho da luz. Hoje o apóstolo João, ele vai complementar esse raciocínio, fazendo alguns testes que indicam o que os filhos da luz fazem. Então, irmãos, não é somente ser filho da luz, ou dizer que é filho da luz, mas realmente é entender o que faz um filho da luz. Você consegue compreender isso? Não é só dizer, é você saber o que faz um filho da luz. Quem é você? Sou um gato. Um gato? Por que você é um gato? Porque eu mio. Ah, porque você mia? Ah, tá certo. Tá bom. Bem, irmãos, continuando aqui a nossa mensagem, não é só ser filho da luz, mas entender. Que é isso? Quem é você? Sou um cachorro. Um cachorro? Um latido estranho, né? Por que você diz que é um cachorro? Porque eu lato. Ah, porque você late. Ah, tá bom. Obrigado, viu? Bem, vamos lá, né? Não é só ser filho da luz, mas entender o que faz um filho. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Ah, quem é você? Eu sou um crente. Você é um crente? E por que você é um crente? Porque eu dou aleluia e glória a Deus. Ah, porque dá aleluia e glória a Deus. Tá certo. Obrigado, viu? Obrigado. Meus irmãos, essa é uma ilustração viva e que nos traz a seguinte reflexão: será que é isso realmente que identifica o que seria um filho da luz? É dar aleluia e glória a Deus, assim como os personagens aqui indicaram que ser um gato é porque mia somente, ou é um cachorro porque late somente. Veja só, se existe uma coisa nos nossos dias atuais que é muito comum, são pessoas afirmando que são evangélicas,
Pessoas que dizem, eu sou crente verdadeiramente. Mas será que realmente essas pessoas são? Você acredita que você é crente por quê? Você está aqui hoje congregando nessa igreja por quê? É porque você dá aleluia? Porque você levantou a mão e veio aqui um dia? É somente porque você diz, eu sou crente em Jesus? Meus irmãos, o nosso desafio hoje é entender o que é que faz realmente um crente, ou o que identifica esse crente genuíno. Parece que João, ele quer realizar esse teste aqui com os crentes destinatários dessa carta. E o capítulo 2, inclusive vários teólogos como John Stott, Augustus Nicodemos, eles vão afirmar que é quase como se fosse uma prova moral que os crentes deveriam fazer com eles mesmos. Algo que você e eu devemos aplicar sobre nós para saber se nós seremos aprovados e identificar o que faz verdadeiramente um filho na luz. Na semana passada nós vimos que um filho da luz, ele deve refletir o caráter de Cristo, e também ele deve confessar os seus pecados. E o início do capítulo 2 que nós lemos é a continuação dessa ideia. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo o que é que diz o verso 1, mais uma vez. O apóstolo diz, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, veja, aquilo que ele acabou de dizer, e eu lhes escrevo para que vocês não pequem, para que vós não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Meus irmãos, duas coisas são muito importantes aqui nesses dois versos. Primeiro, é que o objetivo do apóstolo é alertar como deve viver um filho da luz, e com certeza não é pecando, desagradando ao Senhor. Veja só, a finalidade do texto aqui diz, vocês estão ouvindo essas palavras, e a finalidade é para que não pequeis, foi o texto que nós lemos, é o centro do versículo 1, isso é viver no caminho da luz. Mas também não implica dizer que você nunca irá pecar na sua vida. É por isso que João, ele vai afirmar que se pecarmos, ou seja, existe a possibilidade de pecar. E ele vai falar que se isso ocorrer por algum acidente, nós temos um advogado, que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Isso é uma linguagem que inclusive nós estudamos aqui quando vimos os itens do tabernáculo, o propiciatório. A propiciação pelos nossos pecados significa que o sangue de Jesus e a sua intercessão junto ao Pai nos garante que nós fomos perdoados dos nossos erros, e isso traz para nós uma segurança. Mas temos uma segunda lição aqui também nesses dois versos. A segunda lição é o que diz aqui o texto na expressão pelos pecados do mundo inteiro. Essa expressão, às vezes, é interpretada por algumas pessoas como se Deus, por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia e por causa do seu amor, Ele vai perdoar todas as pessoas do mundo inteiro, já que o texto está dizendo isso. Mas veja, irmãos, isso é fruto de uma heresia, quem pensa assim, e uma heresia que foi combatida na história da igreja, chamada universalismo, que dizia que no final tudo vai ficar bem, e Deus, por conta do seu amor, vai salvar todo mundo, não importa o que você fez ou da maneira como você viveu. Eu quero dizer a você nessa noite que não vai ficar tudo bem, não vai, exceto pela exceção que a própria carta de João vai nos mostrar, e é por isso que nós estamos estudando essa carta toda, não é somente um versículo ou outro. Por isso eu dou um conselho, não falte a nenhum domingo na igreja, para você acompanhar toda a carta. O texto diz que os pecados do mundo inteiro não se refere a todas as pessoas do mundo, mas a pessoas do mundo inteiro. Na época, inclusive nós falamos na primeira mensagem, vários judeus e judaizantes acreditavam que somente eles seriam salvos por Deus,
E depois entrou o gnosticismo, aquele grupo tentando infiltrar os seus conhecimentos e heresias ali no meio da igreja. Mas veja só, irmãos, não eram somente eles, inclusive aqueles que só tinham pleno conhecimento, que seriam salvos. Qualquer pessoa nascida de novo, filho da luz, seria salvo agora pelo sangue do Cordeiro, e isso seria reafirmado em vários outros lugares dessa carta. E são pessoas que não são pessoas especificamente de Israel, mas pessoas do mundo inteiro poderiam ter essa dádiva da salvação. Porque o apóstolo João, ele começa esse capítulo 2 com esse argumento do grande advogado que vai defender-nos diante de Deus, e pode ser pessoas do mundo inteiro. É claro que existe um propósito aqui de João, já que nós temos a garantia do preço que foi pago, e esse advogado nos representa diante de Deus, existe um procedimento para esses que são representados. Talvez aqui muitos que estão nessa noite já foram representados por um advogado em algum processo judicial. E esses advogados, quando nos representam, eles nos passam várias orientações para nós seguirmos, que são muito importantes para nós termos um bom êxito no resultado desse processo judicial. E aqui parece que realmente nós temos o mesmo. Só que não são apenas orientações que esse grande advogado vai nos dar. Elas são ordenanças. Ordenanças que um filho da luz, que é representado diante de Deus por este advogado, deve seguir. Eu e você, se nós somos filhos da luz, verdadeiramente, nós temos que seguir estas ordenanças. Quais são as ordenanças para os filhos da luz? Hoje nós veremos 3 respostas para essa pergunta no texto que nós lemos. E, a título de resumo, eu queria reforçar 3 imperativos nesse texto, através de 3 palavras. A primeira é: obedeça, seja e ande. Obedeça, seja e ande. Quais são as ordenanças para os filhos da luz? Primeira, obedeça. Obedecer o quê? Obedeça os mandamentos. Não é só você dizer que você é filho da luz, ou você dá aleluia e glória a Deus e por isso você é crente. Um filho da luz, ele deve obedecer os mandamentos de Deus. E aqui, não são só os 10 mandamentos que nós vemos lá no Antigo Testamento, como muitas pessoas pensam. É obedecer ao que Deus quer na sua totalidade para os seus filhos. Verso 3, acompanhe comigo o que diz o verso 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Meus irmãos, como João, aqui ele é taxativo. Não existe aqui nas palavras de João essa incoerência nos filhos da luz, de com a sua boca dizer, olha, eu sou filho da luz, mas a sua vida não busca essa obediência a Deus. E eu quero lembrar aqui, ou relembrar, que isso não significa que nós somos impecáveis no sentido da perfeição. O reformador, inclusive João Calvino, que vez ou outra eu cito, ele dizia que aqui se refere àqueles que lutam de acordo com a capacidade da fraqueza humana para formar sua vida na obediência a Deus. Meu irmão, minha irmã, você é filho da luz? Diga amém. Então lute, você deve lutar, por mais que a sua natureza queira o contrário, e ela vai querer mesmo o contrário. Você deve acordar cedo, logo de manhã, todos os dias, e dizer assim, Senhor, por mais que eu queira fazer coisas que não te agradam, me ajude. Eu quero neste dia viver a minha vida para a tua glória. E não somente fique nessa oração, mas viva lutando contra o pecado todas as horas, obedecendo os mandamentos de Deus. Seja coerente com o discurso que você fala, dizendo que você é filho da luz. Não obedeça aquilo que Deus não manda.
Faça aquilo que o filho da luz deve fazer, ou seja, obedecer ao seu pai. E isso implica em amar a Deus. Se você ama a Deus, você obedece a Ele. Jesus disse em 2 momentos no Evangelho de João, João 15, 14: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E João 14, 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Guardar mandamentos significa obedecer mandamentos. Essa é uma marca de um filho da luz. Ele é obediente ao Senhor. Pastor, eu sei, pastor, que o senhor está falando que eu tenho que obedecer, mas está muito abstrato. O Senhor até disse aí que não eram os 10 mandamentos, então é para obedecer o quê? Irmãos, obedecer a Deus é fazer a vontade de Deus expressa na sua palavra. A Bíblia é que deve ser a nossa bússola. Mas vamos aplicar, para você ter uma ilustração certa e direta, em uma área bem específica que nós temos hoje, e que nós temos vários problemas na execução, na vida prática de vários crentes: relacionamentos entre homem e mulher. Como seria obedecer a Deus, obedecer os seus mandamentos, exemplificando que você é um filho da luz nessa área de relacionamento? Quando você se sente tentado, olhando para uma mulher ou olhando para um homem, no seu trabalho, na universidade, na escola, e você se sente atraído fisicamente por essa pessoa, mas você é casado, ou já tem talvez compromisso com outra pessoa, namoro, noivado. Qual mandamento você obedece? Você obedece o mandamento que a sua carne pede, pegar todo mundo geral? Ou você obedece o mandamento que a Escritura nos diz? Está lá no Êxodo, está na carta de Tiago, está nos Evangelhos, que falam que o compromisso com a pessoa que você escolheu é também o compromisso fiel ao Senhor. Você guarda os mandamentos? Você é um filho da luz? Mas pastor, eu sou solteiro, isso aqui não se aplica a mim. Tudo bem. Aí eu pergunto: você cobiça as mulheres que são de outras pessoas? A Escritura tem a ordenança para você fazer o contrário. Nos Evangelhos isso é bem expresso, e também no Antigo Testamento. O que é que você faz? Pastor, eu até tento, pastor, mas parece que tem algo forte, mais forte dentro de mim, que eu não consigo parar. Jesus também dá resposta para isso. Ele diz que a carne é fraca, é verdade, ele reconhece, mas o Espírito está pronto. Jesus, ele disse que nós deveríamos orar e vigiar para não cairmos em tentação. Agora a pergunta é: você obedece a essa ordenança da palavra? Você tem vivido uma vida de oração e de vigilância? Isso aqui não é abstrato, irmãos, isso aqui é prático. Você e eu devemos ser obedientes ao que a palavra de Deus nos diz, a Bíblia. E isso eu estou falando em algo muito específico, apenas de relacionamentos. Mas nós podemos aplicar a tudo na vida, porque a Bíblia, ela fala de praticamente tudo, de como nós devemos viver. Então a grande questão é: será que eu realmente leio e estou disposto a aprender na igreja, com outros irmãos, aquilo que diz a Bíblia realmente? Quais são as ordenanças para os filhos da luz? Em primeiro lugar, obedeça os mandamentos. Porque se você não tem essa marca, alguma coisa está errada. Você deve viver uma vida de busca à obediência ao Senhor. Amém? Quais as ordenanças para os filhos da luz? Em segundo lugar, em primeiro é obedeça. Em segundo lugar, seja o quê? Seja aperfeiçoado em amor. Seja aperfeiçoado em amor. Como é difícil, hein? Se existe uma temática que nós vamos ver muito na exposição dessa carta, vai ser o amor. E João vai reforçar isso no verso 5. Acompanhe comigo. Verso 5.
Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Meus irmãos, neste teste moral, nós conseguimos avaliar se nós somos filhos da luz, se nós estamos sendo aperfeiçoados em amor. A expressão aqui, aperfeiçoado, que nós já estudamos tanto nas nossas doutrinas aqui na igreja, significa estar completo, não no sentido de estar na plenitude, ou seja, 100% em tudo, não, mas de ter cada coisa certa no seu lugar. É a velha analogia do corpo do ser humano. Um corpo perfeito, ou seja, aperfeiçoado, de acordo com o que diz essa palavra aqui no texto, seria um corpo com todos os seus membros funcionais, todos em ordem. Não significa dizer, trazendo aqui para o meu caso, não significa dizer que o meu rosto deveria ser o rosto de Tom Cruise ou de Brad Pitt, que as pessoas olhariam e diziam: ah, uau. Não significa, para ser perfeito, na ideia do texto, eu ter o rosto talvez mais belo da humanidade, mas significa que eu devo ter um rosto funcional. Isso é perfeição nessa ideia aqui que traz o texto. E aí João usa essa palavra para dizer que nesse sentido é aplicado o amor de Deus em nós executado. Irmãos, entendam uma coisa nessa noite: é impossível, eu repito, é impossível um filho da luz não ter esse amor que João diz aqui. Eu já ouvi de alguns supostos cristãos nessa minha caminhada que eles até conseguiam fazer boas obras, fazer ação social, dar dinheiro aos pobres, ajudar o próximo, socorrer o necessitado, mas eles não conseguiam às vezes amar um fulano que lhe fez um mal. E essa pessoa que eu estou citando aqui batia no peito e dizia que era um crente, era um filho da luz. Aleluia, glória a Deus. É só dizer isso que você é um filho da luz? Lembra da ilustração inicial? O gato só é gato porque ele faz miau? O crente só é crente porque ele diz aleluia, ele diz que é crente? Um filho da luz, diz o texto, ele é aperfeiçoado em amor. A tradução NVI para esse verso 5 diz: se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Ou seja, um filho da luz reflete o amor que já recebeu de Deus. Nisto nós sabemos que nós somos dele, diz o final do verso 5. Isso é uma verdade na sua vida, meu irmão? Isso é uma verdade na sua vida, minha irmã? Jesus certa vez entrou na casa de um fariseu chamado Simão, e uma mulher, outrora pecadora, entrou lá, desatou seus cabelos, derramou um bálsamo nos pés de Jesus. Ela chorava muito e enxugou os seus pés com lágrimas e também passou os seus cabelos. Simão, em pensamento, olhou para aquela cena e sabia que aquela mulher outrora tinha sido pecadora, e ele duvidou que Jesus seria o Messias, o Cristo, porque aceitou aquele procedimento daquela mulher. E Jesus, ele começa a contar uma história. Eu não vou contar essa história aqui, mas contou uma história para mostrar que aquele que recebe um perdão de uma dívida maior ama mais aquela pessoa que lhe perdoou. E como consequência disso, digo eu, o amor é aperfeiçoado nessa pessoa. Perceba que nesse caso, Jesus enalteceu o amor daquela mulher. Ele olha para ela e diz: olha, ela muito amou, e atribuiu o amor que ela entendia que ela tinha recebido de Deus. Ou seja, por isso os seus pecados são perdoados, porque ela entendeu o grande mal que ela tinha feito para Deus, e em retribuição ao perdão dos seus pecados, ela muito amou. Assim deve ser conosco hoje. Talvez, não vou afirmar, mas talvez você e eu
não amamos tanto os outros, e nem somos aperfeiçoados nesse amor que diz o texto, porque ainda não entendemos o grande amor com que Deus nos amou. Já parou para pensar nisso? E sabe o que é que isso pode significar muitas vezes? Orgulho do seu coração não tratado, soberba. Em outras palavras, pecado mesmo. Nós muitas vezes achamos que nós somos alguma coisa diante de Deus, e isso fecha as portas para nós amarmos aos outros, porque nós nos colocamos em um patamar acima dessa outra pessoa. Sejamos sinceros, irmãos, muitas vezes nós achamos que somos melhores do que o nosso próximo. Isso não é ser aperfeiçoado em amor. Às vezes até amamos uma pessoa, mas essa pessoa pisou na bola comigo e já não amo mais, porque o nosso parâmetro é o pecado do outro, que sempre eu acho, via de regra, que é maior do que o que eu fiz. Mas quando você e eu entendemos que nós estávamos, como diz a carta aos Efésios, perdidos, mortos, e Deus ele pegou esses pecadores mortos que somos e amou, aí o nosso parâmetro vai ser o amor de Deus, e nós vamos conseguir entender o seguinte: se Deus me perdoou de uma dívida imensa, eu também devo perdoar e amar o meu próximo. Por isso que o texto diz: nisto, se nós somos aperfeiçoados em amor, nisto nós sabemos que estamos nele. Você está disposto a amar o seu próximo? A ser aperfeiçoado em amor? Quais são as ordenanças para os filhos da luz? Segundo lugar, seja aperfeiçoado em amor. Amém? Em terceiro e último lugar, quais as ordenanças para os filhos da luz? Ande como Cristo. Ande como Cristo. O apóstolo João encerra esse pequeno bloco com a seguinte afirmação final, que me parece ser o resumo deste parágrafo inteiro. Verso 6, veja na sua Bíblia: aquele que diz que permanece nele, olha, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Meus irmãos, o teólogo John Stott, ele vai dizer que andar como Jesus é ser leal a ele, de tal forma que nós vamos seguir os seus passos fielmente. Lealdade ao seu Senhor. Em outras palavras, nós não podemos pretender permanecer em Cristo a menos que nós nos comportemos como Cristo, viver como Ele. Você se comporta como Jesus se comportou? Você anda hoje como Jesus andou? O que é andar como Cristo? Eu já citei aqui, inclusive, esse livro do escritor Charles Sheldon. Ele escreveu um livro antigo chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus? É um desafio enorme, colocando várias situações que, antes de eu tomar qualquer decisão, eu deveria me perguntar: em meus passos, o que Jesus faria nessa hora? Já pensou nisso? É essa reflexão que eu e você devemos fazer. Mas não só isso. Existe uma música antiga de um padre católico, bem conhecido aqui no Brasil, que tem a seguinte letra: um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos, a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e me perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Então o padre, nessa canção, responde: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou,
viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. É uma música muito bonita, que desafiava aquela criança a viver em todas as suas situações como Jesus vivia. E ele poderia ter a certeza de que todos os dias essa criança dormiria muito mais feliz. Meus irmãos, eu concordo com boa parte dessa letra, mas eu tenho uma ressalva que é muito importante para nós. Nem sempre, quando nós andamos como Jesus andou, nós vamos ter felicidade no sentido humano. Nem sempre viver como Jesus viveu vai nos trazer prazer nessa vida. Nem sempre seguir os passos de Jesus vai fazer com que nós durmamos muito mais felizes. Andar como Jesus andou não significa que você vai ter sempre alegria. E aí eu posso aplicar para nós hoje. Jesus perdoou seus inimigos. Você acha que isso dá prazer humano no seu coração? Não. Mas é aquilo que deve ser feito. Jesus, ele se desgastava para anunciar o evangelho do reino. Isso dá prazer humano? Claro que não. Mas este é o desafio da missão: ande como Jesus. Jesus tinha coragem de denunciar o pecado. Inclusive, em algumas situações, ele teve que sair de fininho para não ser morto pelos fariseus. Denunciar o pecado dessa geração corrupta vai dar prazer humano, felicidade? Não, irmãos. Mas nós precisamos fazer. Isso é andar como Jesus andou. Jesus, quando chegou na frente de Jerusalém e viu a sua ingratidão, a Bíblia diz que ele chorou. Analisar a situação do homem pecador vai trazer para nós felicidade pessoal? Não. Mas se você e eu não chorarmos pelos pecados dos incrédulos, dos outros, dificilmente nós iremos levar o evangelho de Cristo a essas pessoas. Você e eu temos que andar como Jesus andou. E para isso nós temos que seguir os seus passos que estão expressos aqui na Escritura. Mesmo que esse andar como Jesus nos traga dores e perturbações. Nós sabemos que um filho da luz, ele deve viver como Jesus viveu. Como diria aquela famosa frase do passado: é fácil ter Jesus no peito, mais difícil é ter peito para andar como Jesus. O teólogo Simon Kistemaker, ele vai dizer: a nossa vida deve imitar o modo como Jesus andou enquanto viveu na terra. E isso só é possível se a nossa vida estiver em harmonia com a sua revelação, a Bíblia. Em outras palavras, leia a Bíblia e imite Jesus. Ande como Jesus andou. Finalizando essa mensagem aqui, eu quero voltar para a nossa ilustração, o nosso quadro vivo do início. Você é um gato porque faz miau? Foi um miado fraco, não foi? Miau. Você é um cachorro porque faz au? Eu estou pensando aqui, qual é a raça desse cachorro que entrou? Eu pergunto o seguinte: você é um filho da luz por quê? É porque você vem à igreja no domingo e olhe lá? Você acha que é isso? Ser filho da luz? Existem ordenanças para os filhos da luz, para os verdadeiros filhos da luz. Primeiro, obedeça os mandamentos. Segundo, seja aperfeiçoado em amor. E em terceiro lugar, ande como Jesus andou. Esta é mais uma mensagem para os filhos da luz. Amém?